Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus, eu sou Ed The Drummer e hoje estou com um convidado que, assim como eu, alcançou a liberdade de graça, Roger Eduardo dos Santos. E aí, Duda, beleza? Prazer enorme estar aqui novamente pra gente poder conversar a respeito desse tema tão interessante quanto é a nossa liberdade em Cristo. E hoje nós vamos falar sobre, como disse o Roger, nossa liberdade em Cristo. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadoras de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Então, Roger, como comentado, hoje nós vamos conversar sobre a nossa liberdade em Cristo. Inclusive, nós já temos um episódio do Pelo Amor de Deus que nós falamos sobre a questão de liberdade, né? Liberdade do pecado, que nós somos livres e tudo mais. Inclusive, link no post aí pro pessoal conferir. Mas hoje, essa liberdade em Cristo que nós vamos trabalhar é um pouquinho diferente, né? De um outro foco. Nós não vamos generalizar tanto, mas nós vamos trabalhar em cima, né, de uma liberdade relacionada com algo, né? Principalmente pegando ali as cartas de Paulo, que ele fala muito. Que inclusive, né, Roger, nós vamos até falar sobre o texto de Gálatas 5.1, eu vou até ler aqui, né? Pra gente começar a entrar aí nos conceitos, nas definições daquilo que nós vamos falar, né? Então Gálatas 5.1 diz assim, olha, na versão NVI: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Olha só, né? Inclusive, eu vou até ler na NVT, que a NVT muda um pouquinho, né? A nova versão transformadora. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Então hoje nós vamos falar que nós somos livres em Cristo, né? Essa liberdade que nós recebemos, com o foco na liberdade da lei, né? Que ele fala então sobre essa questão da não se submeter novamente ao jugo da escravidão da lei, né? E aí eu te pergunto, Roger, se tu puder nos trazer então, antes da gente entrar nessa ideia toda, eu li esse texto de Gálatas 5, puder nos trazer o contexto disso, sobre qual que é realmente o contexto dessa natureza que Paulo está nos falando que nós somos livres, né? Visto que, então, hoje a gente não vai trabalhar tanto na questão da escravidão do pecado, mas da lei. O que Paulo vem falando em Gálatas, que ele também fala em Romanos e tudo mais. Mas hoje, né, lemos esse versículo 1 de capítulo 5 de Gálatas, mas aí fica à vontade, se quiser citar outros também, né, Roger? Fica à vontade, mas nos traga aí um contexto aí só pro nosso nobre amigo e ouvinte se localizar. Então, Duda, o que acontece? Paulo, ele é o autor da carta de Gálatas e ela é uma das primeiras cartas que ele escreve. E isso é uma coisa muito importante de nós sabermos para poder entender o tom da mensagem e o porquê dela ser escrita. Muita gente, quando lê Gálatas, pensa que é uma carta direcionada para uma igreja só, assim como Efésios, Romanos, Timóteo, que no caso não é uma carta, e sim não é uma igreja, e sim uma pessoa, né? Mas enfim. Só que ela é direcionada para as igrejas da região da Galácia, que hoje é a nossa atual Turquia, né, nos tempos de hoje. Que foi para lá por onde Paulo foi na sua primeira grande viagem missionária.
E nessa região ele passou por 3 cidades, né, que são Icônico, Listra e Derbe. E o relato de tudo isso a gente encontra lá no capítulo 14 de Atos. E a maioria dos estudiosos dizem que são para essas 3 igrejas, então, que Paulo está escrevendo essa carta, né? Lembrando que a Galácia ela é dividida em Galácia do Norte e também em Galácia do Sul. Mas eles entendem e eles falam que é geralmente para a Galácia do Sul, nessas 3 igrejas. Quando a gente começa a ler a carta, né, de Gálatas, de cara assim a gente já percebe qual é que é o assunto principal que ele quer tratar com essas igrejas, que é a liberdade que nós cristãos recebemos em Jesus Cristo e que nós não precisamos mais viver em escravidão à lei. No caso, a lei dos judeus, a lei, os 10 mandamentos, toda a lei que tem no Antigo Testamento. Essa carta ela é muito atual nos dias de hoje. Mesmo ela sendo uma das mais antigas que o apóstolo Paulo escreveu, ou seja, há quase 2000 anos, porque assim como hoje, lá atrás havia o mesmo problema que ainda existe, né? Muitas pessoas querendo perverter o evangelho e enganar as pessoas. Talvez os falsos mestres, eles são tão antigos quanto o verdadeiro evangelho, talvez alguns anos mais novo. Porque sempre tem alguém querendo inventar uma nova moda. E a moda da carta de Gálatas era os falsos mestres querendo dizer que para as pessoas serem salvas, os cristãos serem salvos, eles tinham que seguir os costumes do povo judeu, principalmente a circuncisão, assim como a prática da lei. E somente Jesus e a fé em Jesus ela não era o suficiente para a pessoa ser salva. Tinha que fazer algo a mais, né? O que deixou o apóstolo Paulo brabo, porque ele tinha pregado o evangelho nessa região e a galera tinha aceitado e muitas pessoas tinham se convertido. Só que agora eles estavam dando ouvido para essas pessoas. Então o apóstolo Paulo faz uma defesa de si mesmo e depois ele faz uma defesa do evangelho. E ele explica que em Cristo nós somos livres dessas coisas, porque esses costumes e práticas da lei, ele não salvava as pessoas, apenas mostrava para elas o quanto elas eram pecadoras e que elas precisavam de um redentor. E foi isso que Jesus fez por nós, quando ele nos libertou da condenação do pecado que a lei sentenciava em nós. Cristo cumpriu a lei por nós. Ele se sacrificou na cruz por aqueles que creem nele. Sim, esses caras aí, esses falsos mestres que tu fala, eram os judaizantes, né? Eram, vamos dizer assim, poderiam até ser cristãos, né? Só que nem tu falou, eles pervertiam, né? Eles diziam que para poder se tornar cristão tinha que se tornar judeu antes, o que não faz sentido nenhum, né? Tipo, é a mesma coisa que eles dizem, olha, vocês têm que voltar pra lei para poder, né? A lei judaica, a lei de Moisés, né? Para poder se converter depois ao cristianismo. Então, vai entrar aquelas questões de circuncisão e tudo mais. Na carta de Gálatas, Paulo fala bastante sobre isso, né? Ele fala também em Romanos, ele fala sobre essa questão da briga, né? Entre os judeus e os gregos, né? Ou seja, os cristãos que se converteram, mas eram judeus antes, os cristãos que se converteram, mas não eram gentios, eram pagãos, né? E tudo mais. Sabe, Roger, que eu vejo no caso dos judeus, né? A grande preocupação deles, os judeus cristãos, né? Convertidos. Eu acredito que eles tinham esse receio que uma vez que eles experimentassem a graça, no caso os pagãos, os gentios, eles pudessem acabar vivendo a mesma vida que viviam antes, sabe? Uma vida de pecado, uma vida fazendo aquelas práticas repugnantes. Então, eu acredito que daqui a pouco, nesse anseio, né, de fazer com que eles abandonassem aquela velha vida, eles talvez diziam assim, olha, para você se tornar cristão, primeiro você tem que vir fazer as práticas que Moisés deixou, para depois, né, então seguir a Cristo. Mas só que é um engano, né, não é assim que funciona, né. Então eles estavam bem enganados, e aí que a gente falou, Paulo fica muito brabo, né, fica chateado, né, porque eles estão pervertendo o evangelho, né. Se a gente for analisar como esse ensino dos judaizantes, ele é um ensino que vai contra aquilo que Jesus ensinou, é um ensino demoníaco, né? Não é de Deus, então é do demônio. Não é de Deus, é do inimigo. Se tu não tá com Deus, tu tá com o inimigo. Não tem outra explicação, né? Mas é interessante, né, ver isso, né, esse contexto todo que daí Paulo vem escrever a carta de Gálatas, e a gente chega nesse capítulo 5, versículo 1, onde no capítulo 5 ele vai dizer então que ele nos libertou
para nós vivermos em liberdade e não vivermos mais na escravidão da lei. E é interessante, citando também, Roger, o que Paulo escreve lá em Romanos. A gente tem o clássico, né, Romanos 3:23, né, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse todo mundo sabe. Mas antes disso, no versículo 20, ele diz: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado, ou seja, a lei revela o pecado e não justifica do pecado. Mas agora se manifestou, versículo 21, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem. Não há distinção. E aí vem, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então a gente percebe que essa liberdade que Paulo vem falar em Gálatas é a liberdade de um sistema que nos aprisiona a ele, mas não é tão eficiente quanto a graça de Deus que nos liberta verdadeiramente de uma vez por todas. E aí esses judaizantes estavam levando as pessoas a viver uma vida legalista, né? Podemos entrar depois nessa questão, mas não era aquilo que Cristo nos trouxe. E aí eu te pergunto, por que a lei, nesse contexto, Paulo vem dizer que ela é o oposto da liberdade? Por que ele vem dizer que a lei escraviza? Porque antes de Cristo, as pessoas viviam a lei. Então elas viviam uma escravidão antes? Como é que é isso? Por que ele diz que agora sim existe liberdade e antes não existia? Então, Duda, o que acontece? A Bíblia, em várias passagens, ela nos fala que é impossível nós agradarmos a Deus sem fé. Inclusive, Hebreus 11:6 fala exatamente isso. Por outro lado, ela também nos fala que é impossível a gente ser salvo pelo cumprimento da lei, e que se a gente quebrar apenas uma ordem, nós quebramos a lei toda. Então é impossível tu ser livre através da lei. Até mesmo quem vivia antes de Jesus vir e nos salvar, ele era salvo pela fé. Nem tu fez a pergunta, né? Inclusive, no capítulo 3 de Gálatas, Paulo fala isso usando o exemplo de Abraão, que ele foi salvo pela fé e não pela prática da lei, porque a lei foi entregue depois para Moisés 400 anos depois de Abraão, né? Quando Deus chamou Abraão. Inclusive Deus falou para Abraão que o povo dele ia sofrer no Egito e tudo mais. Então não adiantava nada se circuncidar, não trabalhar no sábado, não comer determinados alimentos, seguir uma série de costumes, se no teu coração aquilo não estava enraizado, se no teu coração aquilo não tinha de fato feito o que devia acontecer, a transformação no teu coração, né? Nem tu citou Romanos antes. Os judeus de Romanos, eles julgavam os gentios, né? E quando Paulo vai falando, tu imagina que eles falam, isso aí, porque vocês estão na imoralidade, vocês estão assim mesmo, vocês fazem isso de errado, são idólatras, tudo mais. Pensando, porque como eles receberam a lei, que eles eram o povo escolhido. De fato, eles eram o povo escolhido, mas só que eles eram o povo escolhido para levar bênção para as pessoas. Só que eles se achavam que pelo simples fato de Deus ter escolhido eles eram melhor do que os outros. E aí eles cometeram um erro de ter a lei, mas de não praticar essas coisas, só pelo fato de viver uma vida aparentemente de acordo, mas no coração deles estava totalmente errado. E aí Paulo fala que todo mundo pecou e que todo mundo está destituído da glória de Deus, como tu citou no versículo. E só que assim, uma coisa muito importante daquela época é que as pessoas que viviam antes de Jesus, que a gente diz que elas viviam pela lei, elas eram salvas através da fé, porque a lei ela mostrava que ia ter que vir um cordeiro para salvar eles. Então, ou seja, a lei apontava para o cordeiro que ia vir, ou seja, Jesus. Eles criam no Salvador que Deus ia mandar. E nós hoje, a gente crê no Salvador que já veio. Ele já veio para nos salvar. Então, agora e antes, sempre foi pela fé, nunca pelo cumprimento de leis. Então, da mesma forma como a lei ela nunca vai te dar uma liberdade, porque ela vai sempre te acusando,
tu vai estar sempre refém da lei. A lei, ela sempre vai estar dizendo pra ti o que tu não pode fazer, aquilo que tu não pode isso, tu não pode aquilo. E ao mesmo tempo, quando tu vai se proibindo de fazer algumas coisas, ela não vai te dar aquele sentimento de paz, porque tu não consegue obedecer toda ela. E tu vai estar sempre em débito. Ao contrário do sentimento da pessoa que está em Jesus, porque ela sabe que tudo o que era preciso para ela ter um acesso livre novamente até Deus foi feito por Cristo em nosso lugar. Sim, no caso, que nem olhando nesse ponto que tu falou que a lei ela não vai justificar, porque é pela fé e tudo mais, mas ela apontava o erro. Eu lembro até do texto que aparece logo antes, ali no capítulo 3 de Gálatas também, que ele tá comparando a lei a um tutor, que ele fala que... Eu vou até ler, que eu peguei aqui, eu separei aqui. Gálatas 3, 24 e 27. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, Paulo está dizendo que a lei, ela servia para cuidar da gente, vamos dizer assim, apontar o erro, para que nós pudéssemos nos arrepender e voltar para Jesus, mas ela não justificava. A justificação sempre foi pela fé, sempre foi a graça de Deus e tudo mais. Só que daí o que acontece? Como estávamos sobre o jugo da lei antes de Cristo, nós tínhamos que fazer tudo o que a lei mandava, era o tutor. Então é quase uma escravidão. Aí com Cristo, agora nós não estamos mais sobre esse jugo. Agora nós estamos livres disso. Só que aí vai entrar um detalhe que nós vamos comentar depois, nessa questão de quem que nós temos que servir. Mas aí entra também, vamos dizer assim, beleza, a gente é livre para, fazer algo. Mas só que existe uma grande diferença de Cristo e a lei. Mas olhando assim, a gente vê que... Por isso que ele fala que a liberdade é o oposto da lei. Porque ele é bem claro, no versículo 1 ali do capítulo 5 de Gálatas, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou para estarmos livres, não para que a gente fique voltando ao jugo de escravidão que a lei traz, a escravidão da lei. E aí, o que acontece? Esses judaizantes que tu falou antes, Roger, eles estavam levando as pessoas para viver algo que era o oposto da liberdade, E aí entra a questão do legalismo. E aí essa palavra, se tu puder nos explicar, Roger, o que significa legalismo e como que então... Bom, a gente já viu como é que Cristo nos liberta desse jugo da lei, Mas então, o que aqueles judaizantes estavam fazendo que nós podemos dizer hoje que eles estavam levando as pessoas para um sistema legalista, da lei do Antigo Testamento? O que seria esse legalismo? Então, Duda, o que acontece? Uma coisa muito interessante pra gente falar, o porquê que Deus deu a lei para as pessoas. Se a gente parar para analisar o povo judeu, quem foi o povo judeu, o povo hebreu? Não era uma grande civilização, Naquela época tinha o Egito, que era uma grande civilização, tinha a China, que já era grande e tudo mais, tinha um monte de povos espalhados no mundo que eram mais desenvolvidos que o povo judeu. Mas Deus escolheu eles, e entregou a lei para eles. Por que motivo? Porque Deus queria mostrar pro povo judeu, e ele entregou a lei para isso, para dizer que eles tinham uma maneira, uma conduta, uma forma de viver. Só que essa maneira, ao mesmo tempo, ela mostrava o erro. Por quê? Porque naquela época, se não todos os povos, mas acho que todos, a grande maioria era todos povos idólatras, povos pervertidos, povos imorais e tudo mais. E Deus reprova todas essas coisas. Então ele entrega a lei pro povo judeu e diz, é assim que tem que ser. Só que ao mesmo tempo ela fazia o quê? Apontava o erro. E aí, quando essa lei, ela ao mesmo tempo que apontava o erro, ela apontava que necessitava de ter um redentor, um salvador. Quando Cristo vem, ele cumpre tudo isso. Ele a nossa redenção completa está em Jesus Cristo. Só que os judaizantes, eles diziam que, principalmente o apóstolo Paulo, ele pregava um evangelho meia boca, que era um evangelho pela metade, que tinha que ter fé em Cristo, mas também tinha que seguir
os costumes da lei judaica. Só que daí o que aconteceu? Eles se tornaram pessoas legalistas. E aí, o que é uma pessoa legalista? Eu dei um Google, né? Pra pesquisar o que significa a palavra lá. E diz o seguinte, né? Tem dois adjetivos ali que diz, né? Império da lei. Amor e fidelidade à legalidade. Depois no outro diz assim: atitude que consiste em considerar apenas as exigências do direito positivo, sem levar em conta o direito natural. Então, o que isso ajudou? Nada. Não ajudou em nada. Mas respondendo a tua pergunta, por isso que eu acabei de falar aqui, uma pessoa legalista, dá pra perceber que ela tenta fazer e que ela quer fazer as coisas de acordo sempre com a regra. E tem algum mal nisso? Depende. Se a pessoa pensa em fazer as coisas certas porque é o correto a se fazer, ok. Agora, no contexto da vida com Deus, o legalismo não significa nada para um cristão verdadeiro. A pessoa que é legalista, ela vai te dizer que tu tem que seguir uma lista de regras e práticas para poder crescer espiritualmente e se aproximar de Deus, ou até mesmo para ser salvo, como as pessoas estavam falando e ensinando para os nossos amigos em Gálatas. No caso deles, eram os costumes judeus, mas hoje em dia existem muitas pessoas por aí que dizem que se tu não usar determinadas roupas, tu tá pecando, que se tu não usar tal corte de cabelo, tu não é de Deus, que se tu ouvir determinadas músicas, tomar alguma bebida diferente ou comer algum alimento, tu perde a salvação. Tem um monte de gente que vive isso e ensina isso por aí. Então, por essa linha de pensamento, uma pessoa que vive assim, ela só tem que seguir uma lista de coisas que ela pode fazer ou não. Que fazendo isso, ela e Deus vão estar de boas. E vai ser salva, inclusive. Isso aí, vai ser salva. Já o cristão verdadeiro, ele não precisa se preocupar com essas coisas. Porque Cristo nos livrou da condenação do pecado e da sentença da lei. E de uma lista de regras que a gente precisa seguir. O que ele tem que fazer é analisar quando ele vai tomar alguma atitude, se aquilo está de acordo com os valores de Cristo, que ele nos transmite através da palavra dele. Hoje, através de Jesus e dos seus ensinamentos, nós podemos fazer muitas coisas, mas a gente precisa analisar se aquilo não nos convém. Entendi. Isso até agora que tu falou não me convém, me lembra 1 Coríntios, né? Tudo posso, mas nem tudo edifica. Tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Então, é interessante, né, como que esse legalismo leva as pessoas, vamos dizer assim, a perseguir algo, querendo algo em troca, tipo a sua salvação, só que nunca vão alcançar, né? Isso que é o mais triste também, né? Então por isso que Paulo, ele fica bravo, ele fica, né, digamos assim, transtornado e escreve essa carta aí pro pessoal lá da região da Galácia, porque eles estavam em perigo, né? Se tu for analisar, esse ensino falso, esse ensino demoníaco ia levar as pessoas pra longe de Jesus, porque as pessoas, na sua sinceridade, talvez iam fazer aquilo, iam pensar, agora eu sou circuncidado, eu tô salvo. Mas não é isso, né? Ou pensando, né? Talvez tem pessoas que daqui a pouco pensem, vou fazer essa lista de regras que nem tu falou, né? E aí tá tudo certo. Mas estão esquecendo, né, da questão principal, que é Jesus Cristo ser o nosso Senhor, né? Então, bem complicado, né? Até tem um texto na Bíblia que eu não consigo me lembrar direito, mas ele fala o seguinte, que é um profeta, que o profeta fala, circuncidem o coração de vocês. Então, desde o Antigo Testamento, sempre foi tratado que a pessoa não tinha que seguir uma lista de regras, mas que sim, que ela tinha que tratar o coração dela, porque era no coração, né? O próprio Salmo diz que um coração quebrantado e contrito ao Deus não desprezarás. Então, sempre foi por essa linha aí, né? Então, Roger, acho que ficou bem claro aí o contexto, né? De qual liberdade nós estamos falando. Nós temos, então, outras liberdades. Cristo nos libertou, essa que é a realidade, né? Nos libertou do pecado, nos libertou da morte, da eternidade longe de Deus e tudo mais. Mas ele também nos libertou de um sistema legalista, ou melhor, nos libertou da lei, né? O sistema legalista é o que foi colocado depois de Cristo para, né? Se bem que, né, se a gente for parar pra pensar, os judeus ali, os fariseus e tudo mais, já viviam um certo legalismo, né? Então, Cristo também nos libertou disso, mas nos libertou da lei, né? Agora nós não precisamos mais fazer uma lista de regras, né? Então nós temos essa liberdade. Mas
Paulo fala ali, né, no versículo 1 que a gente viu do capítulo 5, ele diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Beleza, para a liberdade da lei, ok, pra gente não voltar, mas com qual propósito ele nos libertou, né? Qual que é essa liberdade? A gente entendeu já que essa liberdade é para que a gente não vive mais sobre o jugo da lei, fazendo as regras, mas qual o propósito que ele nos libertou, né? O que a gente vai fazer agora com essa liberdade? Sabe aquela música até, né, antiga? Pagode, né? Que é pra Deus, né? Pagode. O que eu vou fazer, que eu vou fazer com essa tal liberdade, né? Então, o que eu vou fazer com essa liberdade, Roger? Qual que é o propósito da nossa liberdade? Então, Duda, o propósito da nossa liberdade é que a gente não viva da maneira como a gente quiser viver, mas sim que a gente viva de acordo com o que Cristo nos ensina através da sua palavra e através da fé em Jesus Cristo. Dessa forma, nós podemos levar o amor de Deus e o poder do seu evangelho para as outras pessoas que vivem nesse mundo caído e afastado de Deus. Como Paulo fala no capítulo 2 de Gálatas, no versículo 20, que eu vou ler aqui agora. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, viver uma vida voltada para Deus através da fé em Jesus Cristo. Nós não temos que ter uma liberdade para viver, bom, agora eu sou livre, então vou fazer o que eu quero, né? Já não sou escravo da lei, então agora posso fazer tudo as coisas, né? Tá louca? Não é isso. A gente é livre para viver em fé em Cristo Jesus, para viver de acordo com o que ele nos ensina, viver para Deus. Entendi. Pois é, né, Roger? E aí tu vê o seguinte também, né? Eu acho interessante esse capítulo 5, né? Porque Paulo, ele vai falando sobre toda essa questão aí da liberdade, como que a lei escraviza e tudo mais, né? E aí lá no versículo 13, ele diz assim, né? Tipo, ele vai falando todas essas questões ali que a lei realmente, ela não vai salvar, não vai justificar, porque a gente é justificado pela fé e tudo mais, né? É pela fé que a gente recebe a justiça, né? Que é a nossa esperança. Mas no versículo 13 ele diz assim, ó: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Lembrem-se disso, né? Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Que nem tu falou agora, Roger, não é pra gente fazer o que a gente quiser. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E ele até complementa, né, no versículo 14, toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, eu entendo, assim, que o propósito da nossa liberdade e aí que vem a coisa, assim, meio estranha, né? Porque, beleza, nós somos libertos em Cristo para vivermos em liberdade. Mas a ideia é que a gente use essa liberdade para nos escravizar novamente. Mas agora por livre e espontânea vontade, de forma voluntária. Como assim, né? Se escravizar novamente? Não, agora nós temos o nosso Senhor, que é Jesus Cristo, e nós vamos ser servos de Jesus. E se nós somos servos de Jesus, né? A ideia é essa, né? De servos, Senhor, escravos, Senhor, né? Então agora nós vamos obedecer a Deus, vamos ser servos de Jesus. E o que Jesus quer que nós façamos com essa servidão a Ele? Que nós possamos servir, olha só, uns aos outros. Então, que nós não pensemos em nós mesmos apenas, mas que a gente possa ter uma vida de serviço, que a gente possa ter uma vida de amor ao próximo. Então, eu penso assim muito que, e quando eu comecei, né, eu e o Roger, a gente anda junto, né, a gente discipulado, e a gente estudou juntos, né, esse capítulo 5 aí de Gálatas, todo o livro de Gálatas, né, na verdade, toda a carta, né, e quando eu li isso aí, pra mim, eu nunca tinha parado pra pensar, né, dessa forma, que a nossa liberdade é pra, obviamente, servir a Deus em primeiro lugar, né, mas servir ao próximo em amor, né, um amor ágape, um amor, né, um amor que realmente se doa verdadeiramente. Então, me parece que essa liberdade que Cristo nos traz é para que a gente não viva atrás de regrinhas, mas que a gente realmente viva como Jesus viveu, se entregando pelo outro, né, Roger? O que tu pensa sobre isso? Nessa questão de que essa liberdade que Cristo nos traz, ela nos chama a essa vida de serviço e amor ao próximo. Então, Duda, assim como tu mesmo falou ali, a partir do versículo 13 do capítulo 5 de Gálatas, né, o Paulo, ele começa a dar orientações para os cristãos a respeito da nossa liberdade e de como nós devemos usar ela em favor dos outros. E ele nos exorta a vivermos pelo Espírito e não pela carne.
E uma coisa muito interessante, ao a gente estarmos vivendo em espírito, logo o fruto do espírito ele vai aparecer na nossa vida. E as características disso, elas devem ser usadas em comunidade, ou seja, para os outros. Vamos ler Gálatas 5:22. Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu li até o versículo 23. Tudo isso que nós acabamos de ler, elas só fazem sentido se for aplicada a outras pessoas. Até porque não tem como saber se uma pessoa ela é amorosa se ela não tem convívio com ninguém. E as outras coisas igualmente. Então eu me arrisco a dizer que a gente somos livres para buscar a Deus e servir como meio de bênção na vida das pessoas que estão ao nosso lado e também daquelas que estão no mundo. No caso delas, pregando o evangelho para elas, né? E também para os nossos irmãos em Cristo, aconselhando eles, corrigindo com amor, tendo paciência. Quando a gente explica uma coisa e a pessoa não entende, a gente tem que ir lá e tentar explicar de novo. Ir lá e explicar, ter paciência de novo, porque as pessoas, o evangelho ele é perfeito, mas as pessoas elas são imperfeitas, né? Então a gente tem que não falar mal da pessoa, nem fazer intriga, amar a pessoa da mesma forma como nós nos amamos. E assim a gente vai estar servindo elas em amor. Tu vê que a gente é livre para buscar Cristo, para Cristo nos tirar da lei, mas a gente vai sendo livres de toda essa questão aí da escravidão da lei. A gente é livre para buscar a Deus, para se encher do Espírito Santo, para servir as outras pessoas, para levar isso adiante. O povo judeu, Deus queria que eles servissem de bênçãos para todas as nações. Eles tinham a mensagem do evangelho lá naquela época. Mas o que eles fizeram? Eles não serviram de bênção. Eles se endureceram o coração e eles se acharam melhor que os outros por se acharem o povo escolhido. Mas nós não. Nós temos hoje acesso ao evangelho de Deus, a gente tem acesso à palavra. Então a gente tem que fazer o quê? Servir as pessoas com amor, falar. Porque se o evangelho é tão poderoso para transformar a nossa vida, por que ele não vai ser poderoso para transformar a vida das pessoas? Então a gente tem que ansiar por isso, por falar do amor de Deus para as pessoas. E assim nós vamos estar servindo a Deus e também às pessoas. Exatamente, Roger. E aí, sabe o que é interessante nisso também, Roger? Porque beleza, que nem tu falou, né? A gente tem esse propósito, e aí logo mais tu citou ali, né, o fruto do Espírito Santo que segue, né? Ali a forma como nós devemos viver, e isso é pro outro, né, que nem tu disse. E aí eu volto a relembrar aquilo que eu falei lá no início, daqui a pouco, que era a preocupação dos judaizantes, né, que daqui a pouco esses gentios que se convertiam, né, pagãos, eles pudessem continuar a sua vida pecaminosa, ou uma vida libertina, né? Então, que é o oposto do legalismo, a libertinagem. E aí eu te pergunto, uma vez que nós somos livres, Roger, e temos esse propósito, esse é o propósito da nossa liberdade, servirmos, né, a Deus, servirmos uns aos outros, obedecermos a Deus, amar a Deus em primeiro lugar, amar o próximo como a si mesmo. Quais são os desafios que os cristãos enfrentam ao entender e aplicar a liberdade em Cristo, né? Como é que a gente pode viver a liberdade em Cristo no dia a dia sem cair, aí nesse caso aí dos judaizantes ali, né, sem cair na libertinagem? Porque beleza, eu não vou ir pro legalismo, eu não quero leis, mas daqui a pouco a gente tá tão longe do legalismo que a gente acaba, né, querendo fazer as coisas do nosso jeito, entra a libertinagem, né, sou livre pra tudo. E aí tu já falou que a gente não é. Daqui a pouco entra uma licenciosidade, né? Daqui a pouco a gente começa a criar desculpas, ou cria, vamos dizer assim, fins justificam os meios, né? Pra fazer aquilo que a gente bem entende. Porque, Deus me ama, porque Deus me libertou, porque Cristo me liberta. E eu quero servir a outra pessoa, né, Roger? Eu quero amar a minha namorada, e por isso, para ela se sentir amada, eu preciso fazer coisas que só são pro casamento, mas eu estou amando ela, né? Então, se tu me falar que eu tenho que esperar o casamento, isso aí é legalismo, né? O que tu acha desse tipo de coisa, Roger? Como é que a gente pode viver uma vida equilibrada, livre em Cristo, sem cair nem pro legalismo, nem pra libertinagem, né? Como é que a gente pode ter esse equilíbrio? Ou melhor, nem equilíbrio, como é que a gente pode viver do jeito certo?
Quais são os desafios? Porque eu já apresentei um desafio aí, né, que vem, né? Esses papos aí que são carnais, que vêm do nosso coração e não tem nada a ver com a liberdade em Cristo, né? Cristo não nos libertou para darmos vazão ao pecado, né? Até porque esse texto ali, o versículo 13, né, que eu li, né, citei, diz: não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, mas para servir aos outros. E agradar aos outros, mas ser carnal, não é servir aos outros, né? Porque a gente tá fazendo mal pro outro, para nós mesmos e para Deus e tudo mais, né? Então, Roger, acabei alongando aí a pergunta, mas quais são os desafios hoje para vivermos, né? Vivermos de uma forma livre em Cristo, aplicarmos essa liberdade sem cair na libertinagem nem no legalismo? Então, na minha opinião, Duda, o maior desafio do cristão é dizer não para as nossas vontades da carne todos os dias e dar ouvidos ao que a Bíblia nos diz e ao que é o correto a se fazer. Veja bem, Cristo ele levou a gente e livrou, como nós estamos falando até agora, da condenação e da culpa do pecado e da lei, né? Então nós não temos, a gente é justificado, a gente não tem mais esse peso. Mas Cristo ele não nos libertou do poder do pecado. E isso, ele vai fazer isso na nossa vida, através da palavra dele. E os estudiosos dizem, né, que eles falam que é o processo da santificação, porque o evangelho, o evangelho ele é passado para nós um evangelho santo, e até o fim da nossa vida nós temos que buscar por essa santidade. Então, a vida do cristão ela não se resume apenas em ter fé em Deus e no seu Filho Jesus. O cristão ele tem responsabilidade sobre a vida das outras pessoas, deveres sociais, posicionamentos a serem tomados, e tudo isso tem que estar de acordo com os valores de Deus. Nós não podemos nos deixar levar pelo que os movimentos da sociedade nos dizem, porque geralmente essas coisas estão na contramão daquilo que Deus já estabeleceu como sendo a verdade. Por exemplo, hoje em dia o casamento ele vem perdendo cada vez mais a importância, ele vem ficando sem valor, né? E nós crescemos numa sociedade onde ela valoriza o sexo, ela valoriza a sensualidade, a beleza, como sendo coisas naturais. Hoje em dia, se você tiver 20 anos e ainda não teve relação sexual com alguém, você é motivo de piada. Casar virgem, então, é uma raridade. E por incrível que pareça, nós cristãos, a gente está envolvido no meio dessa sociedade que prega tudo isso. Só que o que nós devemos fazer é largar aquilo que muitas vezes a gente cresce ouvindo, que é o errado, e ver, né, se está correto com aquilo que a Escritura diz. E eu usei esse exemplo, né, da sexualidade, até que tu também usou aí, do namoro e tudo mais. Mas eu poderia usar qualquer outro tipo de exemplo, Duda. Poderia usar vários outros exemplos, por exemplo, trabalho, pagar ou não impostos, beber e dirigir. Enfim, tudo isso que a gente vê aí, que tá na nossa sociedade, se eu sou isso ou se eu sou aquilo, né, a gente tem que ver se isso está de acordo com a palavra de Deus. E todas as áreas da nossa vida, elas têm que ser analisadas por essa linha, né? Todas as nossas certezas, aquela carga que a gente traz desde da infância, a gente tem que botar elas em contraste com a palavra de Deus, com a Bíblia. Se tiver de acordo, opa, ótimo. Mas se não tiver de acordo, a gente não deve tastaviar, a gente tem que obedecer à palavra de Deus. E a gente tem que colocar tudo à prova da palavra de Deus. A própria Bíblia fala isso, né? E fazendo isso, a gente não vai estar vivendo de uma maneira libertina e de poder fazer aquilo que a gente quer. Que Deus nos perdoa, que a gente pode fazer qualquer coisa que, bom, já que agora eu não sou mais escravo da lei, então eu vou poder fazer o que eu quero. No caso dos Gálatas, né, que nem tu falou dos judaizantes, eles poderiam estar pensando assim: nossa, então se eles não estão escravos da lei, eles vão se tornar um povo idólatra. Tinha muito dessa situação da idolatria, né? Os próprios fariseus vieram de um movimento onde o Império Romano quis helenizar o povo judeu, querendo botar a cultura greco-romana, né? Que daí vinha toda a questão de deuses, dos deuses do Olimpo lá e toda essa coisa, porque o povo grego sempre foi um povo culto, né? Mas daí eles surgiram: não, nós vamos manter firme aqui a lei de Moisés, a lei dos judeus aqui e tal. Só que com o passar do tempo eles acabaram se perdendo nessa ideia boa deles aí. Então o coração deles ficou endurecido. Então assim,
talvez por ter medo de que as pessoas... Porque geralmente, assim, já ouviu aquele ditado, se foi o boi com a corda? Aham. É muito comum que, tipo assim, quando, tipo assim, a corda tá segurando ali o boi. Então, no caso, a corda seria a lei no pensamento do judeu. Bom, agora já que Cristo veio e tirou a lei, essas pessoas aqui vão viver da maneira que quer. Só que aí que tá um detalhe. O evangelho não nos ensina isso. O evangelho nos ensina a buscarmos por uma vida de santidade. Por quê? Porque Deus é santo. E nós, como sendo cristãos, a gente tem que procurar agradar a Deus e viver em santidade como Ele é santo. E tu sabe, Roger, tava pensando aí quando tava falando que muitas dessas questões ali, que nem tu citou alguns exemplos, só demonstram o nosso egoísmo, né? Que Paulo, ele tá combatendo também esse egoísmo na liberdade. Nós não fomos libertos para uma vida livre egoísta. Nós somos libertos para que a nossa liberdade seja usada para o outro, né? Servir ao outro. E se tu for pensar, as pessoas ficam discutindo muito e debatendo se pode ou não pode, muitas questões... Mas tudo relacionado ao que eu quero fazer, né? Se eu posso ou não posso fazer. Tu não vê, por exemplo, as pessoas debatendo: será que podemos ir evangelizar na África? Será que nós podemos evangelizar o nosso irmão? Será que nós podemos convidar alguém para a nossa casa, para uma janta, e utilizar isso como pretexto para falar de Jesus? Será que isso será manipulação? Ou será que isso nós podemos fazer estratégia? Sabe, eu nunca vi um debate, um diálogo tentando analisar, será que proselitismo é manipulação ou proselitismo, tipo, é uma coisa ok? Será que Deus gosta de proselitismo? Será que Deus gosta que a gente utilize, sabe, tipo, alguma situação e tal, sem falar que o nosso propósito principal é evangelizar? Ninguém discute isso aí. Vamos fazer, né? Não tô dizendo que essas coisas são erradas, tá? Porque não tô falando que a gente não pode convidar alguém pra uma janta na nossa casa com o objetivo de realmente falar de Jesus, tá? Isso aí. E olha só, daqui a pouco alguém deve estar pensando, pois é, nunca pensei isso, vamos debater agora. Será que ele tá falando que é errado? Daqui a pouco eu criei a discórdia aí, né? Não é o objetivo. Mas o que eu quero dizer assim, que normalmente as pessoas estão mais preocupadas em saber se podem fazer algo, se aquilo é pecado ou não, quando é pra si, né? Só que nós não fomos chamados pra, sei lá, ficar indo em festa, nós não fomos chamados pra questões relacionadas ao que a gente come, o que a gente bebe. Paulo fala, tipo, isso aí, não se preocupem com isso aí, não é importante. Se tem alguém que tá preocupado com isso, ok, cuide dele, né? Tipo, não provoque e tudo mais. Isso aí não é o principal. Qual que é o chamado da grande comissão? Vão e façam discípulos, né? Obviamente que nesse vão e façam discípulos a gente vai ter que dar uma direção segundo o evangelho e tudo mais. A gente vai falar sobre essas coisas. Mas o principal é esse, e muitas vezes a gente fica preocupado com coisas terrenas, coisas nossas, coisas que nos engrandecem o ego ou que agradam a nós mesmos, que nos dão prazer, e pouco a gente se preocupa se o evangelho está sendo pregado. Eu sou um desses, eu pouco penso em evangelismo, mas eu também não fico pensando muito em mim, eu fico pensando mais nos ministérios, né? Minha área não é muito evangelismo, é mais servir, né, ao outro, né? Mas veja, né, tipo, qual que é o nosso grande chamado, né? Fazer discípulos, né? Eu faço os discípulos sem levar o evangelho adiante, precisaria levar mais. Mas muitas vezes a gente não tá nem pensando nisso, a gente tá pensando, o que eu preciso fazer para trocar o meu carro? O que eu preciso... será que eu vou ter tempo essa semana para maratonar minha série? Né? E pouco se preocupando com o serviço ao próximo, serviço na igreja, serviço a, sei lá, o meu vizinho. Sei lá, qualquer coisa aí que a gente pode... Então, mas a nossa liberdade que Cristo conquistou pra gente, para que a gente não vive mais sobre o jugo da lei, onde nós não teríamos tempo para ver sériezinha no final de semana, porque a gente teria... no sábado que fazer, né, o jejum ali e tudo mais. O jejum não, mas eu digo, teria o sábado, né, como é que é chamado? O sabate, né? A gente teria tudo, e teria um monte de coisa pra fazer, teria que realmente ficar indo no templo, fazer os sacrifícios. A gente foi liberto disso. Mas se não fosse por Cristo, a gente teria que estar fazendo isso. Aí não ia ter tempo pra sériezinha, não ia ter tempo pra isso, pra aquilo. A gente ia ter que fazer um monte de coisa, o nosso trabalho seria diferente. Mas a gente foi liberto dessas coisas, dessas práticas. E aí o que a gente tá fazendo com essa liberdade? O que a gente tá fazendo com essa liberdade? Será que a gente tá realmente fazendo aquilo que nós deveríamos fazer, que é servir ao próximo, servir ao reino?
ou a gente tá mais preocupado com o nosso descanso no final do dia porque eu trabalhei o dia inteiro. Então eu acho que fica, né, uma reflexão aí, né, Roger? É muito importante a gente pensar a respeito disso, porque tudo isso que tu falou é fundamental, assim. Às vezes a gente dá importância para tantas coisas que a gente poderia deixar de lado, e aquilo que realmente é fundamental, aquilo que realmente é eterno, passa um pouco despercebido, né? Então, Roger, vamos para as nossas considerações finais. Ótimo papo tivemos aí, né? Achei bem interessante, bem aprofundando aí o tema aí, né? Então, Roger, nos diga aí o que você finalmente considera e depois nos diga onde o pessoal pode te encontrar. Se quiser deixar um contato, fica à vontade. Então, Duda, com tudo isso, a gente consegue entender, né, que Cristo, ele realmente nos libertou da escravidão da lei, que hoje a gente tenha livre acesso a Deus sem fazer tanta cerimônia. O que a gente precisa fazer é ter fé em Jesus e procurar viver uma vida voltada para Deus através disso. E viver uma vida, né, livre para buscar a Deus significa buscar a santidade, significa servir os outros com amor, significa falar do evangelho para as pessoas, significa mudança de vida, assim como o apóstolo Paulo, né, e tantas outras pessoas na Bíblia, né, tiveram mudança de vida quando tiveram contato com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então que a gente possa refletir sobre isso, que Deus esteja trabalhando nos nossos corações. Obrigado, Duda, também por tu ter feito esse convite. Fico muito feliz de estar aqui. Espero que todos os ouvintes possam também ter gostado dessa mensagem, que possa ter servido para edificar, porque se uma pessoa ouvir e sair edificada, para mim já vai ter sido de grande valor e uma alegria muito grande no meu coração. Para quem quiser me seguir, segue lá nas redes sociais. No Instagram é Roger Eduardo e também no Facebook também é Roger Eduardo dos Santos. Bora lá, seguimos junto na caminhada e valeu pra todo mundo aí. Show de bola! Link no post pra vocês acompanharem o Roger. E obrigado também, Roger, por participar aí mais uma vez aí conosco. Inclusive, link no post dos outros episódios aí que o Roger também já participou. E eu gostaria também de finalmente considerar, né? Inclusive não falei no início, mas falo agora no final, que esse episódio, ele está indo ao ar aqui no dia da proclamação da República. Olha só, né? Bem sugestivo, né? Vamos libertos de um jugo. Mas é que nem eu comentei, né? É bem importante a gente sempre estudar a Bíblia, né? E aprender cada vez mais. E a ideia desse episódio surgiu num discipulado, né? Quer dizer, não surgiu a ideia no discipulado, mas a gente estudando, né? Eu acabei aprofundando aí o entendimento desse texto e aí disse: Roger, vamos gravar. Vamos gravar sobre isso aí. E aí é bem importante a gente entender sobre qual é a liberdade que nós temos, né? Essa liberdade que realmente, sendo redundante, realmente nos liberta, né? Nos liberta de todas as coisas ao qual nós éramos escravizados antes. Mas muitas vezes a gente acaba voltando, né, à escravidão, seja a escravidão do pecado, seja a escravidão de leis, né? Qual for, né? Mas a gente é livre. E às vezes a gente também quer viver essa liberdade de qualquer jeito. E a gente não percebe que na libertinagem a gente está se escravizando novamente, porque a gente está dando vazão às vontades da nossa carne e a gente acaba se entregando a ela. Então, percebam, a única forma de sermos livres é nos entregarmos voluntariamente para servirmos a Cristo. Parece estranho, né? A gente ter que servir de novo e tudo mais, né? Tipo, sermos novamente escravos, mas livres. Mas é a realidade. É porque Cristo não nos obriga, Ele nos liberta e agora a gente pode escolher. Só que quando a gente se entrega para Cristo, nós somos livres de verdade para fazer aquilo pelo qual nós somos criados. E essa é a verdadeira liberdade. Quando a gente acaba voltando pro pecado ou acaba vivendo um legalismo, a gente não é livre de verdade, porque a gente está novamente nos aprisionando. Porque nós não fomos criados para viver dessa forma. Fomos criados para viver para Deus. Então que possamos realmente viver livres, assim como nós fomos criados e aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz, e que possamos
crescer em maturidade diariamente para sermos semelhantes a Cristo. Muito obrigado para quem nos escutou até aqui e até o próximo episódio. Até mais!